olá, você seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador do canal Cinema em Movimento no YouTube e deste podcast. E no episódio de hoje, vamos para mais uma entrada da série Grandes Cineastas. Sim, depois de falar aí de nomes como Richard Donner, Clint Eastwood, Pedro Almodóvar, Pier Paolo Pasolini, Jordan Peele e Martin Scorsese, chegou a hora da gente fazer justiça histórica. Vamos aqui hoje fazer um resgate e uma homenagem mais do que merecida a uma das maiores cineastas de todos os tempos, né? A matriarca do cinema, Alice Guy Blaché, a mulher que criou o cinema de ficção. Sim, senhoras e senhores, um episódio super importante hoje. Então, vamos nessa fazer esta homenagem, né, essa justiça histórica a essa que é uma das cineastas mais importantes da história do cinema. E hoje, para fazer esta homenagem aqui junto conosco, nós temos mais um membro aqui do Cinema em Movimento, né? Estamos com o nosso time crescendo, né? Mais um integrante novo aqui, né? Diretamente do Rio de Janeiro, ele que já participou aqui conosco no ano passado e que agora volta como membro fixo da nossa equipe, o nosso querido Gustavo Rezende. Opa, boa noite a todos. É sempre um prazer aqui estar com vocês. Gustavo, para quem não lhe conhece, diga aí o que é que você faz, onde é que o pessoal encontra você. Eu sou várias coisas, mas assim, nessa área de cultura e tal, sou ator aqui pelo Rio de Janeiro, registrado, tudo certinho, e tenho 2 grupos no Facebook, um é o Cinemaníacos Proscritos e o outro é o Bonde Maníacos Brasil, Facebook e Instagram. Massa, Gustavo que participou com a gente do nosso episódio sobre a franquia 007, foi um excelente episódio, e agora volta aqui como mais novo membro do Cinema em Movimento. E diretamente de Campos dos Goytacazes, ela que continua mantendo a sua carteirinha aqui conosco, Stephanie Henriques. Gente, boa noite a todos, estou muito emocionada. No episódio do Oscar, ficou ali em aberta a minha posição quanto ao podcast, mas eu estou de volta. E hoje, né, para falar da mãe, literalmente da mãe. Então, estou muito feliz de estar aqui, principalmente com o Gus, né, que é uma referência no que se refere a filmes aí do cinema mudo. Exatamente. Gus é o nosso arqueólogo do cinema, né? Tá sempre aí, né, resgatando, né, os filmes do primeiro cinema, né, os pioneiros, as pioneiras, né? Descobre coisas maravilhosas. E diretamente da minha terra querida, ela de Maceió, Alagoas, Viviane Monteiro. Olá, gente. É bom estar de volta. É bom estar acompanhando do Gus, da Stephanie e do Leonardo, que hoje prometeu muita coisa hoje. Agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos para o episódio, como a Stephanie falou, da mãe, né? Não, a mãe de todos nós, né? Não é Odin, mas é a mãe de todos nós. Então é isso. Vamos seguir o episódio. E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, ele que promete hoje muitas coisas, muitas hipérboles maravilhosas. Leonardo Lima. Olá, minha gente, minha querida, meu querido que acompanha o nosso podcast Cinema em Movimento. É um prazer muito grande estar com vocês e quero confessar que estou emocionadíssimo hoje, né? Porque esse era um episódio que eu queria há muito tempo, estava aperreando o Pablo, né? Sesquicentenário da Alice Guy Blaché, 150 anos dessa mulher maravilhosa, esse estandarte dos tempos protocinematográficos, a mulher responsável pela primeira morte do cinema. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esperem, aguardem, e é isso. Meu Jesus! Bom, Leonardo, diga aí onde é que o pessoal encontra você na internet, encontra seu trabalho.
A sua pós-crítica. O meu trabalho é muito sério, né? Eu tenho lá uma página no Instagram chamada Cinema Holland, em homenagem ao nosso querido David Lynch, de Cidade dos Sonhos. Então, você chega lá no Instagram, procura nossa página e segue, e vai conferir um material de primeiríssima linha sobre cinema, críticas, enfim, tudo que há de bom nas redes sociais. Muito bem. Viviane, onde é que o pessoal lhe segue aí? Você que agora está com a página no Instagram. Diga aí, pessoal, como é que faz para te seguir? Primeiro o pessoal vai lá naquela parte onde tem pesquisar, que é aquela lupa, e coloca @Monteiro. Por extenso mesmo, Monteiro, tudo junto. Aí vai dar a página lá no Instagram. É isso. Stephanie, minha querida, onde é que o pessoal encontra aí o seu trabalho? Então, vocês podem me encontrar na mesma plataforma, no Instagram, com o nome, né, de O Cinema Levou. E a partir de lá, vocês podem também se guiar para outros sites no qual eu escrevo. E é isso. Muito bem, muito bem. E para você que ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, curte. Também acompanha a página do Instagram, né, do Cinema em Movimento, @Cinema em Movimento 7, onde eu também posto comentários sobre filmes, indicações e outras coisitas mais. E também o nosso podcast quinzenal do Cinema em Movimento, disponível aí nas principais plataformas de áudio. E também agora a gente está disponível na Orelo, né? Você que usa daí dessa plataforma, na Orelo você tem a possibilidade de, além de ouvir o nosso podcast, você também pode ser um apoiador ou uma apoiadora do Cinema em Movimento, né? Pode fazer parte aqui do nosso coletivo, apoiando, né, essa iniciativa, e, né, você vai ver lá, né, as instruções, como é que faz, né, e você sendo um apoiador, você vai ter acesso aí a algumas vantagens, né, textos, né, exclusivos, né, episódios inéditos, exclusivos para apoiadores. Então, vai lá na Orelo, se torne um apoiador do Cinema em Movimento, que tem muitas coisas legais. Beleza? Vamos nessa! Vamos falar da grande Alice Guy Blaché agora no podcast Cinema em Movimento. Esse episódio é um episódio que eu estou muito orgulhoso de trazê-lo, né, da gente trazer ele aqui. O Léo insistiu aí da gente fazer esse ano por conta dos 150 anos de nascimento da Alice, né, uma data mais do que especial. E, como eu disse logo no início, acaba que vai ser um resgate histórico, né, e um resgate histórico muito importante, porque não apenas a Alice, mas a gente tem uma invisibilidade muito grande das grandes cineastas, né, do início do cinema. Para quem não sabe, a gente, nos primeiros anos do cinema, a gente teve diversas mulheres cineastas que contribuíram muito para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica em seu início, né, em sua gênese, né? Porém, essas mulheres foram invisibilizadas na história, né? E apenas há alguns anos atrás é que elas começaram a serem resgatadas, né? E os trabalhos delas vieram à tona, até porque muitos dos filmes dessas mulheres se perderam com o tempo, né? E a Alice é uma delas, né? Só que a Alice tem o diferencial porque a Alice, ela é a primeira mulher cineasta do cinema, né? É aquela que, como eu disse, foi o cinema de ficção. Até pouco tempo atrás se dizia que o Georges Méliès, né, grande cineasta também lá do início do cinema, seria o pai do cinema de ficção, né? Mas com a redescoberta do cinema da Alice, né, hoje o cinema sabe que o cinema de ficção nasceu, na verdade, com uma mulher, né, com Alice Guy Blaché, que a gente vai
falar agora aqui, tentar, né, fazer uma homenagem à obra desta grande mulher lá da história do cinema. A gente falou um pouco sobre a Alice, sobre a obra dela, a gente citou um pouco no nosso episódio número 5, sobre as grandes cineastas da história do cinema, que a gente fez lá no nosso primeiro ano, que é um episódio, né, que eu acho muito importante, né, dentro do nosso currículo aqui, tenho muito orgulho dele. E aqui a gente vai agora destrinchar mais a fundo a obra desta grande cineasta, né? A Alice, ela nasceu em Saint-Mandé, né, na França, em 1873, só que ela viveu os primeiros anos no Chile, né, porque o pai dela era dono de uma rede de livrarias e de uma editora no Chile, né? E aí ela nasceu em Saint-Mandé depois de numa viagem que os pais fizeram, e voltou, que eles estavam morando no Chile, fizeram essa viagem lá para Saint-Mandé, porque eles eram franceses, e após essa viagem onde ela nasceu, voltaram para o Chile e ela passou os primeiros anos lá, né? E aí ela né, teve essa convivência, né, ali no Chile, aprendeu inclusive espanhol com a governanta da casa, né? Aos 6 anos ela foi para a França, né, estudar no colégio na França, né, ali entre França e Suíça, né, junto com os irmãos. Mas depois o pai dela decretou falência, né, alguns anos depois. O irmão dela também veio a falecer aos 17 anos, né, e o pai dela morreu ali em 1893, né, já com a família em condições financeiras precárias, né, depois da falência do pai. E a Alice, após isso, né, teve que tentar se virar para ajudar em casa, para ajudar a família, né? E aí foi quando ela começou a trabalhar numa fábrica, numa indústria, né? Numa fábrica de verniz, né? E após isso, ela fez, durante essa época, ela fez um curso de estenografia, né, e datilografia, que possibilitou a ela conseguir um emprego na Gaumont, na empresa Gaumont, que era uma empresa que mexia com essa questão de fotografia, uma empresa de fotografia, e ela conseguiu um emprego como secretária, né, na Gaumont. E foi lá onde ela começou a ter contato, né, com a mais nova invenção, né, da época, né, no ramo da fotografia, que era o cinematógrafo, né, que havia sido criado ali em 1895, né? A Alice, ela começou a trabalhar na Gaumont um ano antes, em 1894, e em 1895 os irmãos Lumière, né, apresentam ao mundo o cinematógrafo, né, o cinema, fazem a sua primeira exibição, e os Lumière, eles frequentavam a Gaumont, eles eram clientes da Gaumont, e a Alice começou a ter contato, não só com eles, mas com os equipamentos, né, com os cinematógrafos, né, e ela foi um dia para uma das exibições dos Lumière, né, junto com o Gaumont, né, o chefe dela, né, e foi aí que ela ficou maravilhada, né, com aquela nova invenção, né, do cinema, né, e ficou maravilhada com aquilo, né. E então o Gaumont, ele comprou um cinematógrafo para a empresa, né, tinha um lá, e a Alice, nas horas vagas, né, vendo como é que os clientes usavam aquele equipamento, ela foi aprendendo, e nas horas vagas, né, ela usava daquele equipamento, né, e foi assim que ela começou na sua carreira aí, né, em 1896, um ano depois do surgimento do cinema, né, ela gravou ali os seus primeiros filmes, né, sendo o primeiro filme dela considerado o primeiro filme de ficção da história do cinema, né? Porque, para quem não sabe, naquela época, né, os filmes dos Lumière, né, e das demais pessoas que usavam do cinematógrafo eram registros da realidade, registros do cotidiano, né, registros documentais, né? Não se tinha essa ideia de contar histórias através do cinema, né? O cinema era visto como apenas
um elemento como se fosse de parque de diversão, né? Uma tecnologia ali, mas algo mais para registrar, né, de forma documental, cenas do cotidiano. E a Alice tem essa sacada de contar uma história, né? E aí ela, já no seu primeiro filme, adapta ali uma espécie de fábula, né, dali do folclore francês, da Fada do Repolho, né? E ela adapta isso para um curtazinho no seu primeiro filme, né, que é o primeiro filme de ficção da história do cinema, e com isso ela revoluciona tudo, né? Logo depois, em seguida, no mesmo ano, alguns meses depois, a gente teria o Méliès, que também viria trazendo cinema de ficção, mas a Alice, né, foi pioneira nesse sentido aí. Voltando um pouco, pronto, você trouxe que o pai da Alice era dono de livraria, né, era editor e tal. Isso foi muito importante, né, desde o início da vida da Alice, né, porque ela teve muito contato com a literatura, né. Então era de praxe, sempre a Alice está lendo alguma coisa, né, tá em meio aos livros, né, a fantasia, a vários gêneros literários. Então isso foi de suma importância para fazer com que a Alice despertasse também, né, esse lado criativo e imaginativo, né, que vem tanto das fábulas, da literatura, de vários gêneros literários, né. Então essa parte da Alice ter esse aprofundamento, essa base literária, né, de contato com a literatura, é de suma importância para a gente vai ver nas obras dela, né, porque logo de início, né, ela já começa com uma fábula francesa, né, a Fada do Repolho. E é interessante também, porque não só diz que a Alice é uma pessoa muito atenada também para as outras coisas, porque a ideia de fazer a Fada do Repolho e tal, também vinha de um burburinho de questões científicas, que na época existiam os primeiros protótipos sobre o equipamento de como fazer uma incubadora. Então ainda estava ali aquele início de científico, né? Até teve um congresso importante, né, um festival importante científico na França, com vários tipos de inovações, tecnologias, tal. Então ela estava antenada sobre tudo que acontecia. Então a Alice era alguém que, além de ser alguém à frente do seu tempo, era alguém que era curiosa, né? Estava antenada com tudo que acontecia no mundo. Eu vou seguir um pouco a linha da Vivi, porque ela falou algo que eu ia falar, só que ela falou de uma forma um pouco mais diferente. É o mesmo tópico, só que em um outro ponto de partida, mas que parte também da literatura e leva a outro lugar. Uma coisa que eu queria, na verdade, talvez despertar na imaginação de quem está ouvindo, até mesmo da gente, porque foi algo que eu realmente pensei quando eu me deparei com a Fada do Repolho, é que nesse tempo, anos depois isso, na verdade, você tinha a Virginia Woolf escrevendo um artigo, eu não vou lembrar exatamente em qual livro está esse artigo, mas que era no qual ela falava que o cinema ele não estava pronto, que ele não era tão bom contador de história e tão imersivo quanto a literatura, por exemplo. E a gente que gosta de cinema, né, que estuda cinema, a gente visa muito teatro quando compara, né, quando compara esse primeiro cinema. Mas eu acho que a gente tem que olhar para a literatura também. Então eu vejo isso na Alice, porque ela parte de uma fábula. Que por mais que seja uma fábula, e fábulas venham, né, de fonte oral e tal, é algo escrito, né? Então isso me faz pensar um pouco nessa relação. E talvez até mesmo ponderar que a Virginia Woolf definitivamente não foi assistir ao filme da Alice, que, assim, são pouquíssimos segundos, fantástico. Eu acho que isso isso acabou reverberando, né, no cinema de ficção dos primeiros anos, né? Porque os filmes de ficção da época eram, em sua grande maioria, adaptações de livros ou de peças, né? Livros clássicos e de peças, né? Bem lembrado. Eu gostaria de ressaltar, Pablo,
nessa biografia, né, nessa pequena biografia da Alice, que ela, desde muito nova, né, ela já se mostrava muito empreendedora, se mostrava muito inteligente, compreendendo o seu tempo histórico, sabe? Naquela época da Alice, final do século XIX, as mulheres, elas estavam apenas começando a trabalhar, né? A sair dos seus lares e ingressando no mercado de trabalho. E uma das primeiras profissões que foram permitidas às mulheres da época era a profissão de secretária. Então, a Alice, diante da terrível situação financeira, econômica que a família vivia, né, após a morte do pai, ela morando só com a mãe, né, os irmãos tinham falecido, ela se dá conta de que o caminho de uma redenção dela, né, de reverter aquele estado de falência, seria por intermédio da estenografia, né? Então ela quer um curso muito valorizado à época, né? Porque justamente esse nicho específico das mulheres. Então ela se fez o curso, né? E foi bater na porta lá do Gaumont, né? O Gaumont de início se mostrou contrariado, dizia, não, você não é mulher, não tem experiência. Mas ela disse, eu não tenho experiência, mas se ninguém me dá uma chance, eu não vou ter nunca, né? Aí o Gaumont, ele era um cara, vamos dizer, mais maleável, né? Aí disse, você tem razão. Aí deu a oportunidade a ela. Então a Alice, a partir dali, ela começou a trabalhar com o Gaumont e teve, como você já disse, né, esse acesso a essa elite francesa da época que estava, então, envolvida com esses desenvolvimentos tecnológicos, esses desenvolvimentos até na corrida de inventar algo que pudesse capturar a imagem, né, em movimento e projetar isso para o público, né, que viria a ser o cinema. Por isso que eu falei na minha fala inicial de que a Alice está envolvida nesse período proto-cinematográfico, né, da história da sétima arte, né? Esse período em que os Lumière, o próprio Gaumont estava envolvido com a produção de um aparelho, né, similar ao cinematógrafo, só que quando ele estava desenvolvendo, aí ele foi mostrar lá o pessoal, ele chegou numa reunião privada dos Lumière, que estava sendo exibido, né, o cinematógrafo. E aí ele se deu conta de que não tinha como competir com eles. E aí, meses depois, né, alguns meses depois, veio a tão famosa exibição dos Lumière, salvo engano, em dezembro de 1895, que é tida pela história como a primeira projeção oficial do cinema, né? E aí ela se apaixona, né, ela se apaixona por aquilo e pede, né, ao Gaumont para que ela pudesse ter esse acesso ao cinematógrafo e filmar, fazer algumas filmagens. E aí ele permite porque na época se tinha que aquilo ali era uma invenção que não ia muito para frente, não ia ter money, né, não ia ter rendimento, capital, né. E aí diz, não, isso é coisa o Gaumont, se eu não me engano, usou a palavrazinha, isso é coisa de mulher. Se eu não me engano, ele falou isso para ela. Aí deixou ela filmar. Só que a Alice, como a Vivi e a Stephanie já falaram, ela tinha essa verve literária, essa coisa com a literatura, e ela trouxe uma perspectiva nova para o então nascente cinema, né? Ela não apenas filmava o cotidiano, como os Lumière, o Edison faziam, né? Mas ela estava aproveitando esses elementos retirados, extraídos da literatura e criando as suas próprias narrativas que resultaria na Fara do Repolho. E aí, isso, no meu entendimento, pode ser considerado, né, como a primeira morte do cinema. A morte do cinema entendido como algo que contraria as expectativas do andamento desse processo artístico, desse processo envolvendo essa arte, né? Porque era absurdo se pensar, logo quando o cinema surgiu, que se pudesse narrar algo através dele. Era apenas um mero registro da vida, né? Do cotidiano. Então a Alice promoveu essa primeira morte do cinema, mostrando não. O cinema também ele se presta para contar histórias.
Por que, ao invés de falar em morte, não pode falar em primeira transformação, em primeira revolução do cinema? É porque a morte do cinema é uma coisa, como é que eu posso dizer? Ela traz essa ideia da morte que gera a vida, sabe? Da decomposição, em parte, que propicia as condições, o humus, que leva a uma nova vida e uma nova perspectiva do cinema, o som no cinema, a cor no cinema, o cinema no streaming, enfim, o cinema passou por mais de uma dezena de mortes ao longo de sua história. Bom, questionável, mas vamos lá. Eu discordo um pouquinho do Léo nessa palavra proto-cinema, que é a lista do proto-cinema. Eu acho que não, eu acho que o proto-cinema, se existia um proto-cinema, né? Eu acho que foi antes dela, porque Exato. eu vi tipo 100, 200, 300, 500 curtas nesse ano, com o ano passado, tomando tudo, acho que até mais e tal. Aí eu vi o Lumière, eu vi o Alexandre Fromio, Méliès, o William Dixon, um que eu gostei muito, que foi o Segundo de Chaumont, Gabriel Veire, tantos outros, o Muybridge, então acho que o Muybridge, essa galera era tudo assim, vou classificar nessa forma, proto-cinema. Agora, a Alice não, a Alice foi o primeiro grande nome do cinema mesmo, assim, do cinema já consagrado, assim, do cinema atual, porque eu vejo os filmes dela e eu não vejo o que eu vejo no filme desses outros caras, desses outros realizadores dos primórdios. Eu não vejo uma data, eu não vejo, aquele filme está datado e tal, eu não consigo enxergar uma datação nos filmes dela. Tem filmes dela que poderia falar, foi feito agora. Bota uma colorização, você vê qual é aquele nome? É A Ilha do Sonho. Aquele A Ilha do Sonho é brilhante, é uma obra-prima. Se for ver uma comédia, você pode ver a história rolante, que é o cara dentro do barril girando. O Cair das Folhas é um melodrama incrível. Então eu discordo um pouquinho do Léo aí, porque eu acho que não. Acho que ela é uma das grandes representantes do cinema, a primeira grande representante do cinema. Depois vem Chaplin, depois vem o Buster Keaton, mas eu acho que do cinema mesmo já pronto, assim, do cinema completo, assim, se existir isso, né, como uma linguagem cinematográfica e tal, eu acredito que ela seja a primeira representante. Acho que ela é a primeira diretora completa, assim, para mim, do cinema, é Alice Guy Blanchet. Concordo. Ela foi a primeira, né, a gente pode dizer assim, primeira grande cineasta, né, que focou mesmo no uso da linguagem, né? Ela estava sempre experimentando, né, experimentando gêneros diferentes, formas de linguagem diferentes, né? A gente vai falar aqui, né, das inovações de cada filme, né? Foi a pioneira a usar diversas técnicas, né, que foram depois aperfeiçoadas por outros, né, mais para frente, né? Mas ela já estava, né, experimentando as possibilidades da linguagem aqui, né? Por isso que eu discordo do Léo no sentido de morte do cinema, que eu acho que é justamente o oposto, né? Eu acho que é justamente esse cinema em vida se transformando, né? O cinema crescendo, se desenvolvendo, né? E para ir se consolidando, né? À medida do que vai, ao longo do tempo aí, né? Mas a Alice, sim, eu acho ela a primeira grande cineasta do cinema, né? Aproveitando esse teu gancho, Pablo, eu acho que a gente tem que parar. Eu vou ser provocativo aqui. Eu acho que a gente tem que parar de tratar a Alice Guy Blanchet como a primeira mulher cineasta da história do cinema. Isso é um erro, sabe? Do ponto de vista do que o real, porque a gente, quando fala primeira mulher cineasta, soa, né, mesmo que implicitamente,
que havia outros homens que anteriormente eram foda já. E quando vai se ver, a verdade, a Alice foi a primeira, né, pessoa a ser realmente, de fato, a exercer essa direção do cinema, né? Como você falou, de desenvolver a linguagem cinematográfica, de fazer um uso criativo desses elementos, de modo a estabelecer uma mise-en-scène para a sétima arte que diferenciasse, né? Tornasse específico o cinema em relação a outras manifestações artísticas, sobretudo o teatro. Os Lumière e o Edson não estavam fazendo cinema, não. Eles estavam meramente registrando a realidade. A Alice foi a primeira pessoa, a primeira pessoa a ser cineasta de verdade. Eles estavam fazendo o cinema que era o daquele momento, né? Mas eu entendo a perspectiva, concordo. E uma coisa que é interessante é porque a Alice ela é contemporânea de outro grande pioneiro, que é o Méliès, né? Que também é outro que está ali entre os primeiros, né, grandes cineastas. Só que, diferente do Méliès, eu acho a obra da Alice muito mais diversificada, né? Ela acabou passeando, como eu falei, por diversos gêneros, né, por diversos tipos de filmes, enquanto o Méliès focou muito mais no cinema espetáculo, no cinema de atrações, né? Não que ele não tenha, ele fez outras coisas, mas o foco dele maior foi nesse cinema, né? E é um grande inovador nesse sentido. Mas a Alice, ela além de ter também, né, passeado por esse tipo de cinema, ela caminhou por diversos outros, né? Como o próprio Gustavo falou aí, né? Da comédia, do melodrama, do épico, né? Então, eu acho a Alice uma das características que eu gosto nela é essa versatilidade, né? Na direção que ela tem. Que rolou uns plágios, né? Na época. Que ela precisou se afastar, ir para uma parte mais afastada para poder conseguir fazer as gravações. Porque existia gente que ia observar as gravações dela e plagiava mesmo. Tipo, do colchão, acho que também da cama. Teve alguns cineastas que replicaram em suas obras. Vou só te complementar rapidinho, porque você falou do drama, do melodrama, da comédia, mas ela também fez horror corporal, porque a cirurgia da virada do século, eu acho que não existe nem tradução para esse filme, é nitidamente um filme de terror. Perfeito. Eu penso que a Alice, ela teve o mérito de sempre questionar, né, em seus filmes o lugar da mulher na sociedade. Eu não sei bem dizer, né, se a Alice adotava uma postura feminista, né? Eu não tenho esses elementos de conhecimento para dizer isso, mas que em diversas obras dela, ela trouxe a mulher numa perspectiva desafiadora, de contestação, né, a aquele lugar que era socialmente estabelecido. Isso eu não tenho dúvida. É difícil tentar definir ela ou não como uma feminista, né? Porque ela própria, ela nunca chegou a falar isso, né? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, ela nunca falou. Uma das únicas menções dela, além, é claro, do consequência do feminismo, foi que na década de 30, se eu não me engano, ela fala que as mulheres estavam prontas para votar. E para mim, isso é muito difícil. Na verdade, eu nem acho que seja tão relevante assim o fato dela ser feminista ou não, né? Porque tem gente que tenta simplificar a situação. Poxa, se ela está fazendo cinema, se ela está fazendo um filme sobre as consequências do feminismo, se ela está falando sobre divórcio, claramente ela é feminista. Mas necessariamente ela pode não ser, entendeu? Ela pode simplesmente escrever sobre o que ela quer escrever, baseado no que ela observa do mundo. Eu não acho que isso seja o mais importante para se pensar na obra dela. Concordo. Eu acho que o mais importante, a própria contribuição dela, né, que é o mais importante nesse sentido. Independente se ela pessoalmente, né, era uma feminista, mas a gente pode dizer que existem elementos, né, digamos, que dialogam, né, com uma postura
mais feminista em suas obras, né? Mas dizer que ela era feminista é complicado, até porque a gente não tem nem como entender direito qual era a percepção acerca do feminismo na época, né? Outra coisa, assim, Pablo, dentro disso que vocês estão trazendo, é de que a Alice, ela, nas suas obras, né, ela sempre colocou a mulher um papel importante, né? As narrativas, as mulheres sempre tinham um papel importante, um papel de destaque. E outra, ela também estimulava e incentivava outras diretoras, como a Louise Weber, entre outras, quando ela se mudou para os Estados Unidos, né? E até nos bastidores, né? Na parte mais técnica também, ela também estimulava que a mulher participasse desses locais, né? Pois é, então só dela fazer isso já é uma contribuição tremenda, independente dela ser feminista ou não, né? E ela chegou a dizer na época que ela estava no auge, né? Ela dizia que não existe nada no fazer cinematográfico que uma mulher não, que um homem possa fazer e uma mulher não, né? Então ela tinha essa concepção de que a mulher era totalmente capaz de fazer a mesma coisa que os homens dentro do fazer cinematográfico. E ela foi super pioneira em tudo que ela fez, né? Ela foi a primeira, além de ser a primeira mulher cineasta, a primeira cineasta, como o próprio Léo colocou, ela foi a primeira mulher produtora, né? Ela, depois que ela começou a fazer sucesso e depois que ela se mudou para os Estados Unidos, ela criou a própria produtora, né? A Solax Company, né, que já chegou a ser a maior produtora da época nos Estados Unidos, né? Então ela teve total controle da sua produção, né? O que ajudou também as suas obras, a ela ter o crédito sempre nas suas obras, porque naquela época ocorria muito de outras mulheres cineastas, né, dirigirem seus filmes e não ganharem os créditos por eles, né? Dirigir, às vezes, em parceria com outro homem, e aí o crédito da direção ficar para o homem, né? E a mulher ser apagada do processo. A Alice conseguiu se safar disso porque ela detinha ali, né, o controle da sua produção, né? Ela conseguiu atingir esse status e ter a sua própria produtora, né? Então, até nisso, ela também foi pioneira. Uhum. Ela passou 11 anos na Gaumont até acontecer, né, dela conhecer o rapaz lá, e o chefe dela, né, colocar ele para os Estados Unidos. Não entendo bem se ele queria afastá-la do marido ou se ele queria se livrar da Alice. Porque é meio estranho ele colocar ele para os Estados Unidos. Ela ainda estava no auge, né, da carreira na Gaumont. Eu tenho uma teoria meio absurda, né? Porque ele nunca gostou dos gastos que ela fazia por conta dos filmes, né? Então, assim, talvez tinha ali uma preocupação de fato, já que o cinema ele estava se multiplicando e já tinha saído, inclusive, do continente europeu. Então, como seria? Eu acho que foi algo mesmo de afastamento. E com relação à filmografia, gente, a Vivi falou que ela sempre traz a mulher em papéis fortes. A grande maioria dos filmes dela são protagonizados por mulheres, né? Isso que é o bacana. Ela é o James Cameron do tempo dela, né? Porque a gente tem o James Cameron criando tecnologias para fazer o 3D o mais surreal possível. A Alice, na época dela, fazia mágica, sem necessariamente ser mágica, né? Mas ela usava da parte criativa dela, né? E do que tinha de acesso, né? Para ser inventiva nos filmes, né? Criar e inovar. Acho que ela nunca parava, acho que ela nunca estava contente só com o mesmo, né? Porque sempre ela estava inventando algo, enquanto os outros diretores continuavam a mesma narrativa, o mesmo processo de construção, técnica, ela vinha com algo novo, algo diferente. E os outros só faziam seguir o plano, né? Via que estava dando certo, via algo e faziam a mesma coisa que ela.
E algo interessante para complementar o que a Vivi falou sobre ela inventar moda, teve a colorização, né, dos filmes. E é um negócio meio surreal, né? Como que... Eu não lembro exatamente se alguém já tinha dado essa ideia, mas, cara, tipo, o cinema nasceu e ela foi lá e simplesmente pensou, ou simplesmente falou, eu vou pintar todas as fitinhas que estão saindo daqui e vou botar cor nos meus filmes. Isso é, assim, fantástico. Eu acho que tem 2 filmes que ela colore. Um é de 2 mulheres, que inclusive estão... Uma representa um homem, outra uma mulher, que elas estão dançando. E uma segunda também é sobre dança, né? Ali se explorava muito. E são filmes coloridos. Eu acho que se você pergunta a uma pessoa que nunca viu esse primeiro cinema, a pessoa vai ficar assim, cabismada, tipo, não, é impossível ter um filme colorido dessa época. Esse das 2 mulheres dançando, uma vestida de homem, né, que na verdade é o Pierrot, a escapada do Pierrot, né? Isso. Que ela colore até diferente do que se fazia na época, porque na época o costume era, eu não sei quando é que começou essa coisa de colorizar os filmes à mão, né? Não sei se o Gus tem essa informação. Eu não lembro se antes a gente já tinha, se o Méliès tinha tentado também, mas o que se fazia na época era colocar aquele filtro, né? Uma espécie de filtro, né? Banhava a celulose, né? Banhava o filme na tinta, né? E aí ficava toda a imagem com o filtro de uma determinada cor. Mas esse do Pierrot, a Alice, ela colore... não dessa forma, ela colore parecendo os filmes de hoje, né? Então, ela colore as roupas com cores diferentes, os cenários, colore tudo, né? Não é um banho que ela dá na cor, não. Pinta tudo com cores diferentes, né? Parecendo um filme de agora, né? Foi no finalzinho do século, se eu não me engano, foi no finalzinho do século. Tem uns dança serpentina, 1897, 1898, que começou a cor, mas é aquela colorização pintada, né? Tintado, não é isso? Que começou. Foi em 97, por aí, que começou, e o da Alice é de 1900. O Pierrot de 1900, são 2, 3 anos depois que começou aquela coloriu, mas a colorização dela é fantástica, né, do Pierrot. E a Alice ela fez quase 1000 filmes, né? Muita coisa que atualmente, infelizmente, a maioria deles se perderam, né, com o tempo. E atualmente o que se conseguiu resgatar foram cerca de 200 no negócio. Então, sim, mas assim, no que eu vi, o que eu consegui ver até hoje, né, foram 98 que eu consegui ver, mas tem um ou outro que está repetido, assim, no cadastro Leather, né, Letterboxd, né, para quem não conhece, é um site, uma plataforma, tem também um aplicativo que você cadastra os filmes que você assiste, e tem o banco de dados também da internet, também por banco de dados que as pessoas mesmo, os cinéfilos mesmo que registram, né, os filmes que existem. E eu consegui ver 98. Eu tenho um box daqui também em DVD chamado As Pioneiras do Cinema, que tem uns 20 e poucos filmes dela, da Alice, e tem de outras pioneiras. Esse box em DVD lançado no Brasil. E tirando esse box, o resto eu vi tudo no YouTube. No YouTube, Dailymotion, Vimeo. E são 98. Eu consegui ver, foram 98. Mais do que isso eu não consegui ver, mas o Pablo falou aí 200, né? Pela informação que tem, 200 que foram resgatados. Desses 200 eu consegui ver disponíveis na internet até o momento que eu consegui assistir 98. Isso. E uma informação a mais sobre isso era que mais ou menos desses 1000, 100 têm som sincronizado e são coloridos, né? O importante agora seria realmente encontrar esses filmes. A gente sabe que é complicado, eu acho, porque ninguém imaginava que o cinema ia dar isso tudo na época. E essa questão da preservação dos filmes, né? É uma coisa que afeta muito os filmes do início do cinema, né?
Os filmes da Alice, a Alice, até, como eu falei logo no início, até alguns anos, ninguém conhecia a Alice, né? Pouquíssima gente sabia da Alice, né? Mas, a partir do momento do resgate das suas obras, né? Que as suas obras foram sendo resgatadas e redescobertas, né? Publicadas, né? Foi que ela vem, aos poucos, agora, ganhando os holofotes novamente, né? E quem foi o grande responsável, né, por esse resgate, né, foi a fundação, né, do nosso querido, digníssimo mestre Martin Scorsese, a Fundação Martin Scorsese de resgate, né, de filmes, que faz um trabalho importantíssimo de resgate das obras do primeiro cinema, né, salva muita coisa, né, que estava perdida. E essa fundação do Scorsese foi quem conseguiu resgatar todos esses filmes que a gente tem aí da Alice, hoje disponíveis, né? Papai Scorsese aí sempre salvando o cinema. Só um gênio para reconhecer outros, né? Eu já ouvi falar numa estatística que diz que, no máximo, dessa época inicial do cinema, apenas 1 ou 2% dos filmes foram preservados. O Scorsese chegou a dizer que mais de 90% dos filmes da época foram perdidos, né? É nesse nível. Gente, eu queria chamar a atenção, na verdade, para algo bastante interessante, que na verdade é a história, né? O se fazer história. A Alice, quando começou a sair os primeiros livros, né, do cinema, ainda quando não tinha aquela historiografia revolucionária da década de 70, que olhou para os pobres, né, que é a famosa historiografia, que olhou para baixo, que olhou para quem nunca esteve na história. Antes disso, ela já falava assim, não, mas a sua pesquisa está errada, quem fez isso foi eu, esse filme é meu, não foi bem assim. E o interessante é que eu estava lendo uma tese de pesquisa, que você tem livros, né, que ainda são referências, né, em questão de cinema, tanto para quem cursa cinema, tanto para quem faz propriamente história, que mantém essa informação errada, né? Por exemplo, um livro que é muito famoso aqui no Brasil, acho que qualquer um já pegou esse livro na mão, ou já foi recomendado, que é a História do Cinema Mundial, faz menção a ela como se ela fosse uma assistente do Gourmand e acabou. Não colocava ela nem como a principal diretora do estúdio, né? Então, ter que mudar isso, eu adoro essas fontes antigas, eu acho que são muito relevantes, mas é ter que entender que esses livros precisam ser tirados de cena, porque eles acabam prejudicando algo que vem acontecendo há décadas, né? E que ela já tentou evitar, na verdade, é praticamente mais uma omissão. Ou então faz uma revisão dessas obras, coloca umas notas explicativas, né? Faz uma revisão, é fundamental. E a Stephanie falou aí de uma dissertação, eu não sei se é a mesma, mas eu super recomendo para quem está nos ouvindo, quiser entender mais sobre a história da Alice, sobre essa questão do apagamento das mulheres no início do cinema, né? Tem a dissertação da Amanda Lopes Fernandes, né? Lá da onde, meu Deus? De São Paulo. É lá de São Paulo, fez uma dissertação maravilhosa chamada Um Processo de Exploração e Descoberta, do cinema de Alice Guy à plataforma de Amanda Lopes. Então, podem dar uma pesquisada aí no Google e vocês vão achar essa dissertação que é muito boa para entender todo esse processo, né, que a gente está falando aqui. Eu acho interessante falar dessa questão de apagamento histórico, né? Vários filmes que vão estar, entre aspas, roubados da Alice, né, ao longo do tempo. Não é apenas homens apagando as mulheres da história, mas também esse apagamento é tão grande que acaba apagando, ou mulheres apagando mulheres. Não é raro encontrar, fazendo uma pesquisa no Google, a foto da Alice como sendo, na verdade, ela sendo identificada como Alice, quando na verdade é a Mabel Normand. Inclusive eu caí nesse erro aí, quando eu estreiei a minha sessão Grandes Mulheres Diretoras no Cinema Holland, de eu ter usado uma foto da Mabel que era identificada como a Alice. Aconteceu também de ser creditado filmes
horríveis, na opinião da Alice, documentários, né, dando entrevista, de filmes ser creditado no nome dela e filmes que ela nunca dirigiu e que, assim, de qualidade e duvidosa comparado, né, ao trabalho que ela chegou a desenvolver. Então, até isso, de colocar em filmes que nunca foi dirigido por ela, ser creditado por ela. E quanto a isso da história, né, na época, o Gaumont, ele escreveu um livro, quer dizer, a empresa, né, a produtora, escreveu um livro sobre a história da própria produtora de cinema. E ela não é citada, não é acreditada a ela em nenhum filme, nada. Ela mandou cartas para ele, e ele disse que não era importante, como se ela fosse importante para a história, para tudo que aconteceu com a empresa, né? E só muitos anos depois, acho que na década de 60, é que o filho, acho que foi o filho dele, que veio reconhecer que ela fez parte da história da empresa, né? Muitos anos depois. E ela passou a vida, quer dizer, o resto da vida dela, uns 30 anos, o resto da vida dela lutando para ser reconhecida, tanto que ela teve que fazer uma autobiografia para poder escrever as memórias, para que a história dela não fosse esquecida. Aí, moral da história, mais de 100 anos depois, ele está sendo secundário do protagonismo dela nesse podcast. Uhul! Isso aí. A engenhosidade, né, da Alice seguir era tão grande que ela humilhava, assim, simbolicamente, né, os diretores da época, os diretores homens, né? Por exemplo, o Méliès é um gênio, né? A gente não tem como negar isso. Mas que o Méliès era preguiçosinho, ludibriou o público da época, ele fez isso, viu? Porque ficou mais de uma década fazendo o mesmo tipo de filme. O mesmo tipo de filme. Com poucas variações. E a Alice, na época, já estava esfregando o dedo na cara dele e mostrando que era possível dinamizar a produção cinematográfica, indo até para a rua, né, filmando cenas externas. Então é muito ousado dela, muito revolucionário até, né? Até por conta das adversidades. Ela fez filme na chuva, sabe, com tudo pesando contra o processo de filmagem. E ela também foi responsável por fazer o primeiro filme autoconsciente da história, né? Ou melhor dizendo, o primeiro making-off, né? Ela filmou o próprio processo ali dos bastidores do filme dela, antes dela de dar o ação, no action, e começar a rodar o filme. Então a Alice foi estupenda, foi uma mente 100 anos à frente da época dela, pelo menos. É o polêmico. Tem que dar nome aos bois, Pablo. O Méliès era preguiçoso e ludibriou, sim. Pode dizer aí, pode marcar aí meu nome. Eu pensei no Méliès fazendo uma fonte de água girando com um sapo coachando em volta da fonte, e enquanto isso a Alice Guy Blanchet fazendo o resultado do feminismo. Boa. E aí, falando agora especificamente dos filmes da Alice, vamos destacar aqui algumas obras, né? Já que não dá para falar de tudo, né? Vamos destacar aqui algumas obras e a importância delas, né? As inovações que a Alice trouxe, né? A gente já falou um pouco da Fada do Repolho, né? E a Fada do Repolho, ela teve algumas... não foi a única versão, né, que a Alice fez. Ela fez, se não me engano, mais 2 versões dessa fábula, né, nos anos 10, né? Inclusive, acho que a última foi de 1902,
onde ela já faz a história um pouco mais desenvolvida, né? A gente tem essa coisa da fala do repolho, mas diferente do primeiro filme, que era só ela ali, com aqueles bebês no repolho, né? Aqui agora é um casal que vai atrás de um bebê, né? Vai procurar a fada do repolho para pegarem um bebê, comprarem um bebê, na verdade, né? Então, esse primeiro filme tem essas variações aí, né? Da fada do repolho, é interessante que foi tanto sucesso, né, na época, que ela chegou a vender 80 cópias, que é algo absurdo. É como se ela tivesse vendido 1 milhão de cópias de DVD ou de CD para um artista da música. Então, para a época, 80 cópias de uma filmagem de 1 minuto e de algo tão novo, né? Assim, tão conhecido, que foi se espalhando, é um sucesso. 80 cópias. Eu tento pensar sempre como esse pessoal estava assistindo aos filmes, né? Então, assim, eu acho que justifica, porque do nada você tá lá vendo o filme. Aí, do nada, ela tira uma criança, um bebê de verdade, de um negócio que é um repolho. É um negócio que você olha e você fica meio que pasmo e ao mesmo tempo encantado. Então, justifica, cara, justifica. Foi um sucesso total. E aí, nesses primeiros anos, né, ela já começa experimentando, né, já na fala do repolho, né, com alguns efeitos ali, né, especiais da época, né, que era aquele basicão do corte, né, para fazer desaparecer e aparecer os objetos, né. E ela foi experimentando. A gente já falou aqui, ela fez os filmes ali, as primeiras experimentações de filmes coloridos ali no início do século, né? Ali em 1900, e aos poucos ela vai trazendo narrativas mais elaboradas, né? A Madame, como é aquele que é o primeiro close do cinema? A Madame com Desejos. Isso, A Madame com Desejos, né? Que é considerado o filme que tem os primeiros closes, né, do cinema, né? Você já percebe que já tem uma narrativa, né, mais desenvolvida. Na própria terceira versão da Fada do Repolho, de 1902, já tem uma construção maior, já tem uma mudança também, usando mais cenários, né? Então, é perceptível essa mudança, esse desenvolvimento, né, das narrativas, né, dentro da filmografia dela, né? E sabe uma coisa que me chama a atenção justamente nesse A Madame com Desejos? É algo que eu já tinha percebido antes, mas por conta dessa mobilidade, né, de você ter mais cenários, de você ter mais planos, é a questão do espaço geográfico, né, da composição de cena, de como ela consegue justificar o lugar no qual ela está colocando tal acontecimento. Ela tem uma noção geográfica, entre aspas, muito boa do filme dela e de como explorar, né? Então eu acho que o A Madame com Desejos, para mim, o que nessa virada, né, dessa coisa de sai de um plano só para ter mais cenários, é o que fica mais perceptível, né? E depois disso só melhora. O Madame com Desejos também é autorreferente, né? Ela faz uma autorreferência porque tem uma parte da lenda da Fada do Repolho, né? Não sei se para chamar mais público, ou se para fazer uma brincadeira com a própria obra. Ela já estava dando uma assinatura aí, né? De alguma forma, já estava conhecida, acredito que já estaria conhecida na época, para poder fazer essa autorreferência, brincadeira aí com o próprio cinema. Sim, o filme termina com ela tendo o filho, ela tá grávida, né, o filme inteiro, por isso que a Madame com Desejos, né, tá com desejos de grávida, e termina o filme com ela tendo o bebê no repolho, né? Isso aí. Eu achei hilário, Eu também. É uma comédia muito boa. Uhum. E tem uma discussão sobre moralidade aí no filme, viu? Na Madame com Desejos. Porque, além de os personagens com os quais ela contracena serem homens, a questão da moralidade reside no fato de ela sempre, para atender o seu desejo, ela roubar, né, algo, né? Cigarro, tem um tipo de pirulito, picolé, né?
E aí isso leva a questionamento, né? Todo roubo é ruim? O que é um roubo que se justifica? Então, acho que a Alice foi muito corajosa, porque aquilo que a personagem, né, uma mulher, leva a cabo no filme é muito ousado para a época em termos de moralidade. O que me chama a atenção também na Madame com Desejos, e não só nele, né? Nos demais filmes da Alice, a gente falou do papel da mulher dentro dos filmes dela, desse protagonismo das mulheres, e eu acho interessante como é que os homens são retratados nos filmes dela, né? Aqui na Madame com Desejos, por exemplo, os homens são uns boboca, né? Ela pita e borda com o companheiro dela, inclusive é ele quem carrega o carrinho do bebê, né? Ela bota ele para carregar, para fazer as coisas, e ela fica só ali roubando as coisas para comer, né? E em outros filmes também você percebe um protagonismo maior e um desenvolvimento maior das personagens femininas com relação aos homens, né? Eu acho isso bem interessante. É interessante também a edição desse filme, né? A montagem que ela faz. E essa parte do close também. E toda a narrativa que ela busca para se autorreferenciar, né? A Fada do Repolho. E também, como você trouxe, essa parte aí do cigarro, né? Como isso também pode ter chocado algumas pessoas, né? Ela tá ali e tomar o charuto, acho que era um charuto Não, era um cachimbo, desculpa, era um cachimbo de um homem, da boca de um homem. Ela tomou e, tipo, é como se ali o papel da mulher fosse de estar acima um pouco das vantagens do homem também. É interessante. Todos esses primeiros anos da Alice, né, foram anos bem prolíficos, né? Ela produziu muita coisa, né? E eram anos de muita experimentação, né? Mas eu acho que nessa primeira fase dela, né, nesses anos trabalhando na Gaumont, eu acho que o ápice dela, o ápice criativo, é 1906. Né? 1906 a gente tem muita coisa interessante ali que a Alice fez, né? Que são alguns dos filmes de maior destaque, né? Em 1906, ela, por exemplo, além da Madame com Desejos, ela faz outra experimentação muito inovadora, que a gente pode dizer que a Alice foi também a pioneira na dublagem, né? No cinema, né? São 2 filmes que ela faz, 2 ou 3 filmes, utilizando do aparelho do gramofone. O gramofone, na época, né, ela acabou praticamente criando isso no cinema, de filmar, né, fazer o filme, filmar a pessoa cantando e gravar, exibir a pessoa cantando, né, tocando a música no gramofone, né? Então, como ela não conseguia gravar na película o som ainda, né? Então exibia, era aquela coisa, bota o vídeo e liga a música, né? Então isso era feito nas exibições, né? Então era uma espécie, o que as pessoas estavam vendo na tela acabava sendo uma espécie de dublagem, né? Então a Alice acabou também sendo pioneira nesse sentido, né? Tem inclusive um filme, Félix, eu não me lembro agora o título, porque é um título em francês, que é justamente de um cantor, né, no palco de teatro, cantando uma música. O Félix Mayol. Isso, Félix Mayol, né? São 2 minutos e pouco de filme, né? Onde a gente tem esse polca, né? Cantando uma polca, né? Isso. Cantando lá, né? Que é esse experimento que a Alice fez. E fez também um outro, né? Que é com um cara interpretando um oriental, né? Também está cantando. Então a Alice fez essa inovação com relação ao som no cinema, né? Já estava, né, tentando experimentar o som ali. E além dessas experimentações, ela fez outras coisas muito boas em 1906, né? Ela fez outra ousadia dela, né? Que é talvez seu filme mais conhecido, né?
que é Os Resultados do Feminismo, né? Filme aí muito interessante, muito ousado para sua época, né? Onde a Alice imagina uma sociedade com os papéis, digamos, invertidos, né? Onde ela imagina uma sociedade onde o sexo hegemônico, o sexo dominante é o feminino, né? As mulheres que são as que dominam a sociedade, e os homens, ela inverte os papéis, né? Coloca os homens para vivenciarem aquilo que as mulheres vivenciam, né? Normalmente na mão deles, né? Ela faz isso aqui em Os Resultados do Feminismo, criando um filme que eu particularmente acho sensacional e muito, muito ousado para a época. Voltando um pouco o outro, do gramofone, até hoje em dia é utilizada essa técnica da Alice, né, nos videoclipes, porque é gravado o áudio no clipe e depois as pessoas vão fazer o clipe propriamente dito, que é encenando ali, dublando aquele som que foi gravado. Então, até hoje, isso se perpetua. Com relação a mulheres do feminismo, é interessante ela trazer isso corajoso, né? E como também causa uma estranheza e um incômodo por você ver tanto assédio, né, que as mulheres sofrem. E quando você vê essa troca de papéis, fica tão mais evidente, sabe? Presenciar essas coisas no cotidiano. Imagine lá para eles, né, que era algo, um machismo tão mais forte, tão mais evidente. Então, as mulheres verem, né, assistirem, até mesmo alguns homens que com a cabeça mais liberal, mais aberta, imaginar o quanto as mulheres sofrem ou sofriam desde aquela época, a forma de ser tratada, né, é diferente e como choca ver os papéis trocados. Exato, é muito desconfortante, na verdade. Eu acho que quando chega enquanto tá nos cenários fechados, bem, tá engraçadinho, com a risada. Mas quando chega na parte que é tipo uma praça, se torna muito esquisito. É uma coisa que realmente incomoda. Mas assim, se me incomoda, deu certo na época. Exato. E é um filme que ele tem uma certa... ele tem elementos que, se não serem lidos da forma correta, podem trazer uma interpretação equivocada sobre ele, né? Pode trazer uma interpretação de que o filme, na verdade, está criticando negativamente o feminismo e tal. Só que é justamente isso, né? Não à toa ela coloca os homens vivenciando situações de abuso que as mulheres normalmente vivenciam, né? Então, ela tá é como se inverter o papel para dizer, olha, tá vendo como é, né? Tanto é que no final, né, os homens se revoltam contra esses abusos das mulheres, né? E é como se ela dissesse, olha, não é à toa que as mulheres estão se rebelando, né? Então, eu acho muito, muito ousado, né, esse tipo de narrativa que ela faz aqui, já em 1906. Né? A gente ia ver algo semelhante só décadas à frente, né? Eu acho que existe essa questão dela complexivizar demais o próprio filme, porque o título, eu não sei se ela escolheu esse título, ou se é um título que olharam, era um cara machista e tal, falou, não, os resultados do feminismo, mas o próprio título, se a gente pega o que eu tenho certeza que ela quis dizer, seria, tipo, visivelmente as consequências do machismo. Então, eu acho que o título, as consequências do feminismo, quando você pega uma galera que não conhece muito a Alice, ou que é um pouco fechada, causa esse estranhamento, causa essa ideia contrária, porque ele é um título que se você realmente não entender que, na verdade, é os resultados do machismo, ele vai levar uma interpretação errada. Eu posso estar até errado, viu? Mas eu creio que o resultado do feminismo talvez tenha sido o primeiro filme da história do cinema a ter como primazia o conteúdo com relação à forma. Em relação à forma, melhor dizendo. Porque eu sinto, né, uma Alice mais comportada ali, né?
mais tímida, vamos dizer, com relação às técnicas, né? Na linguagem cinematográfica. Não é um dos filmes que eu mais gosto dela, né? Apesar de reconhecer a importância histórica dele. Mas eu não gosto tanto porque ela tá meio travada em termos de linguagem ali. Então, acho que é um filme que ele se coloca, né? Eu acho que esse resgate histórico que é feito hoje do filme também se deve muito a esse lado dele que prima pelo conteúdo em relação à forma. Eu acho uma das obras-primas dela. Acho dela e do cinema, né? Umas obras-primas do cinema. Porque eu acho que, assim, mostrando esse machismo, o machismo reverso, né? Seria, né? O machismo reverso. Os machistas conseguem enxergar o que é o machismo. Além dos machistas, os homens que não são machistas, ou tentam não ser machistas, né? Conseguem enxergar isso de uma forma... Caramba, isso que faz, né? As mulheres passam por isso, né? E ela além aumenta isso, né? Usa uma lente de aumento, ela exagera de um jeito para chocar ou para mostrar na época, né? Para a sociedade na época, isso que não via fora de uma comédia que tinha exageros, e ela mostra isso como uma comédia de costumes, né? Então, nesse ponto aí, eu acho que é revolucionário nesse sentido. Ela mostra de uma forma até séria, né? Tenta uma seriedade, tem uma parte cômica, mas ela mostra de forma séria. Então, fazer esse exagero dessa forma, com mais seriedade, eu não vi nenhum filme da época. Não consegui ver nenhum filme da época realmente ela revolucionária ali. Concordo. Sensacional. Também eu acho um dos melhores dela. Ainda em 1906, a Alice, né, dentre outros vários filmes, ela também dirige uma adaptação da história de Jesus Cristo, né, que também acaba sendo diferenciada, né? Ela faz ali o filme Nascimento, Vida e Morte de Cristo, de 1906. Naquela época, se tinha vários filmes, né, que adaptavam a vida de Cristo. Inclusive, quem iniciou essa tradição no cinema foi os próprios irmãos Lumière, ali acho que em 1898, acho que é o primeiro filme que tem data sobre Jesus, né? E aí a gente tinha uma tradição muito forte na época de serem filmes que tentavam replicar pinturas históricas, né, sobre o tema, né, como se fosse criar quadros vivos, né? Tem um filme, inclusive, famoso do Ferdinand Zeca, filme de 1905, um ano antes, que é o Cristo, Vida e Paixão, que ele é muito nessa pegada, né, de você tentar trazer como referência pinturas clássicas, né, sobre a vida de Cristo, e fazer elas como se você fosse colocar aqueles quadros vivos ali na tela, né? E era uma forma que os diretores traziam para que a compreensão da história ficasse mais fácil, né? Por ser uma imagem que o público já conhecia, né? E a Alice vai na contramão disso, né? Ela vai na contramão, ela faz uma superprodução para a época, né? Foi uma produção que contou com 300 figurantes, o que era muito para a época, com mais de meia hora de duração, né? Numa época em que os filmes duravam, né, 1, 2, 5 minutos, no máximo 10, né? Ela faz um filme de meia hora de duração, né? Que é uma superprodução, né? Um filme longo para a época também, né? É como um irlandês de hoje, né? E ela faz esse filme de meia hora de duração, indo totalmente de encontro ao que se tinha na tradição da época para esses filmes religiosos, porque ela opta por uma abordagem mais realista da história, filmando também em locação, né? E utilizando uma estética própria,
né? Ela cria uma estética visual própria para a história de Jesus, né? Então é algo muito, muito inovador também nesse sentido, né? Eu acho o filme sensacional, a forma como ela filma aquelas cenas, né? Ela tem algumas soluções visuais muito fodas, muito fodas. Gosto demais desse filme. Sem contar que a quantidade de figurantes, né, ofereceu uma profundidade de campo, porque a gente pode ver Jesus na frente, caindo e tal, com a cruz, mas sempre tem alguma coisa acontecendo lá no fundo, né? E isso eu não diria que em todos os pedaços da história, até porque tem uns que são simplesmente anjos, outros que, inclusive, tem um que é muito bom, que é a caminhada, né? Mas esse uso dos figurantes possibilitou isso, né? Então, assim, chora, Cidadão Kane. Pois é, ela usa profundidade de campo, tem uns planos maravilhosos. Tem uma cena, a cena do arrependimento de Pedro, né? Que na história, né, Pedro se arrepende de ter negado Jesus quando ele escuta o galo cantar. Aqui não teria como ela colocar essa coisa do galo cantando. Aí qual é a solução visual dela? Ela coloca na profundidade de campo, né, uma coluna, né, e aí Pedro está no primeiro plano e ele vê Jesus passando preso, né, e ela enquadra lá no fundo o personagem de Jesus, e para que o personagem de Pedro, no primeiro plano, veja, né, e vendo ele se arrepende, né? Então é uma solução visual muito bacana que ela utiliza. Então ela utiliza a profundidade de campo, ela utiliza close, ela utiliza a panorâmica, ela movimenta a câmera em umas 2 sequências, em umas 3 sequências lá, ela movimenta a câmera, então é muito foda. Né? Câmera muito pesada, inclusive. A câmera é muito pesada, inclusive. E outra coisa, essa cena aí é interessante, porque joga uma galinha, um galo, né? O galo aparece voando, velho, na cena. É muito engraçado. Assim, é uma solução, como você falou, né? Da profundidade e tal. Eu procurando o galo, do nada o galo pula. Alguém jogou o bichinho do galo. É interessante porque além de todo esse aparato de figurantes, coisa e tal, de locação, ela criou 25 cenários para fazer as passagens, né? Desde o nascimento, desde da concepção, né? Da visita do anjo até a parte final da ressurreição e tudo mais. Interessante. E você falando sobre os filmes, né, antigos que duravam pouco tempo, né? E esse é um filme tão longo. Em média, um carretel daquele de filme, de película, ele tinha duração de em torno de 10 a 13 minutos. Então, ela usou mais ou menos 3 rolos de filme para fazer essa produção. Então, foi algo que demandou muito trabalho mesmo. E esse filme não era dela, né? Até a 1980 ele foi creditado ao assistente dela. Olha aí. Sacanagem. E outra, é melhor do que o do Mel Gibson, viu? Chupa, Mel Gibson. Só tô aqui na contagem aqui, tá 2 para Alice e 0 pro Melies. Mas eu gosto muito desse também, é superior. É o primeiro grande filme, né, de Cristo, né? É um momento. E é uma das maiores notas dos filmes que eu dei para ela. Não, e ela traz até algumas, ela toma umas liberdades com relação à história, né? Que outros não tomavam na época, né? Que era quase impensável você tomar liberdade contando a história de Jesus. E ela traz algumas cenas e extensões de cena que não estão na história original, né? Tipo, ela traz uma sequência, uma cena inteira que foi criação dela, que é a do sono de Jesus, né? Onde Jesus está lá, Maria está lá botando Jesus para dormir do lado de fora, e de repente José chama ela para dentro para fazer sei lá o quê, né? E Jesus fica guardado lá pelos anjinhos, né?
E também os milagres de Cristo, né? Nesse filme dela, todos envolvem mulheres, né? Todos os milagres envolvem mulheres. Então ela troca, ela faz uma reparação histórica aí na Bíblia. Isso. Ao invés de ressuscitar Lázaro, ela coloca a ressurreição da filha de Jairo, né? Coloca a parte de Madalena, né? Bem lembrado. Eu lembrei de uma coisa aqui que acho que talvez tenha influenciado o Pier Paolo Pasolini no Evangelho segundo São Mateus. É um filme com uma pegada muito neorrealista. Neorrealista, obviamente, para a época, né? Mas um filme que aborda, sabe, esse Jesus do povo, né? Andando com as pessoas, né? Andando ali pela cena do mundo do Calvário, né? Que é muito... assim, centenas, eu acho que pelo menos umas 200 pessoas ali fazendo a externa, né, da Jesus sendo levado para a crucificação. Nossa, que cena linda. Tem mais algum filme desse período aí que vocês queiram destacar, gente? A Corrida da Salsicha também é interessante, né? A Corrida da Salsicha é uma comédia sensacional, velho. Sensacional. Obra-prima. Nota 10, isso aí. Ela trabalha muito com animais, né? Assim, ela, com relação a outros cineastas, ela teve produções, trabalhou com cachorros, com ursos, com diversos animais, assim, meio exóticos, né? Assim, comparada a outros trabalhos de outros cineastas, ela foi bem pioneira nisso, e corajosa, né? Em fazer essas filmagens, porque hoje em dia há um controle maior, há uma de domadores, né? E há pessoas até que domesticam alguns animais. Mas para a época era tudo muito no improviso, né? E o da salsicha é hilário demais, é hilário demais. Vai num crescendo, né? Ele vai num crescendo de caótico, né? E aquele cachorrinho é uma graça. É uma graça. E vai tudo e passa por cima de tudo, até de carrinho de bebê. E sem contar a opção dela, e não filmar propriamente o cachorro, mas sim o povo que tá vindo depois do cachorro. Porque o cachorro passa, tá? Você vê o cachorro por, sei lá, 2 segundos. E depois é o povo fazendo besteira, né? Então, assim, isso é maravilhoso. É quase um filme TikTok, né? Ó, parou, hein? Lá vem. Quase um filme... Não começa não, viu? Não começa não. Filme proto TikTok. Vai tomar banho, Leonardo, vai. Mas assim, o doguinho, né? A Alice ela era amiga dos doguinhos, né? Porque um dos filmes anteriores a esse, acho que é A Cola, se não estou enganado, já tem um doguinho lá aprontando. Pablo, Oi, antes de avançar no tempo, tem 2 filmes aí que a gente pulou, que eu gosto muito da Alice. O primeiro é o Piano Irresistível, né, de 1907, que eu até já comentei num dos cursos do Filipe Pitanga, que talvez tenha sido o primeiro musical da história do cinema. Filme maravilhoso, assim, que tem uma música de fundo, né? E o pessoal, assim, parece que tá possuído, sabe? Pela música, e começa a dançar do nada, e vai numa crescente, e todo mundo começa a dançar. Lembra até o La La Land, a cena do pontilhão da La La Land. Lá, uma coisa... Só que bem feito, né? Só que bem feito. E o outro que eu queria destacar, também de 1907, esse foi um ano bem profícuo para Alice. Uma Heroína de 4 anos. Também, que é um filme que é bem interessante a narrativa, né? Tem quebra da quarta parede nesse filme. É um filmaço, viu? E é interessante, né? A gente vendo tudo isso, né, que a Alice fez, né? De inovações, né? Isso ela, né? Isso porque a gente não tem acesso a outras grandes cineastas e outros grandes cineastas da época que tiveram suas obras perdidas, né? Para você ver, né, como a linguagem cinematográfica, ela é algo que vai sendo construída aos poucos, né? Então, quando se fala de um cidadão Kane, de um nascimento de uma nação, né? Começou aqui a coisa. Não, né? São filmes que juntaram, né, diversos elementos que foram construídos, né,
aos poucos, né, durante os anos, né, e a gente percebe isso aqui, né, a Alice foi, né, inovando em vários aspectos, testando várias coisas, né, e os seus filmes vão, ao longo do tempo, a gente vai percebendo, né, como ela vai juntando tudo isso, né, construindo cada vez mais uma linguagem mais consolidada, né, nas suas obras. Eu não lembro aqui quando foi que a Alice saiu da Gaumont e formou a sua companhia. Vocês lembram, gente, quando foi? Deixa eu ver aqui. 1910. 1910, né? Que ela vai para os Estados Unidos, para Nova York. Deu a luz, ela não foi para lá em 1910, né? Porque em 1908 ela deu a luz à filha dela lá em Nova York, né? 2 anos depois nasce o segundo filho dela e é que ela cria o estúdio dela, né? Ela passou a ser a presidente da Solax, né? E aí é quando ela começa uma nova fase da carreira dela. Essa fase é a fase onde a gente tem menos filmes disponíveis, né? A maioria da filmografia dela que a gente tem hoje disponível é dessa primeira fase da Gaumont, mas a gente tem alguns, né, que sobreviveram, né, que a gente pode apreciar. Eu queria começar destacando aqui um filme que é também muito importante dentro da filmografia da Alice, que é A Fool and His Money, Um Tolo e Seu Dinheiro, de 1912, que é um filme importantíssimo porque ele é o primeiro filme da história a ser protagonizado por um elenco totalmente formado por pessoas pretas, né? Então, a Alice inovou nesse sentido, colocando um elenco totalmente de pessoas negras, e não apenas isso, né? É uma história onde esses personagens, né, são retratados sem estereótipos, né? E é uma história sobre uma classe média negra, né? Que é algo também incomum de se ver, né? Que era incomum de se ver, né, naquela época. Então ela retrata uma história ali que se passa numa classe média negra, né, e sem recorrer aos estereótipos tão comuns, né, e tão racistas que se tinha na época, né? Então, Um Tolo e Seu Dinheiro é um filme bem interessante ali de 1912, né? Esse filme, além dessa importância, né, com relação ao elenco, tem outra importância com relação à postura da própria Alice, porque o filme, a proposta inicial era que tivesse um elenco tanto de brancos como de pretos, só que atores brancos viram com a postura como se não fosse bem aceitável estar participando de um filme que tivesse negros também juntos. Então, alguns se recusaram a participar do filme. Então, a Alice não recuou. Então, a Alice fez com que o restante também dos personagens que iam ser interpretados por brancos fosse interpretado por negros. Então, todo o elenco tornou-se um elenco de atores pretos, porque os brancos se recusaram a participar do filme. Essa eu não sabia. E nesse mesmo ano, O Cair das Folhas é desse ano? É de 1912? 12. 1912, né? Que é outro filme também de destaque da Alice. Eu sei que tem gente aqui que gosta muito dele, né, Stephanie? 5 estrelas no Letterboxd. Esse daí é emocionante. Eu gosto muito de um bom melodrama, mas esse daí é ainda superior a um bom melodrama. Uma coisa que realmente me tocou muito. A criancinha ali, com aquelas expressões, eu queria ouvir o som nesse filme, né? Eu acho que poderia ter rolado um trabalho de dublagem e tal, mas assim, é um filme que, do jeito que é, fenomenal, sensacional e inigualável. É lindo mesmo, é lindo. E tem um trabalho estético, né, muito caprichado, né? Ela caprichou mesmo nesse aqui. E o trabalho de cores também, que aqui tem os filtros, né? Mais uma obra-prima da Alice. Eu acho pouquíssimo esse filme e emocionante também.
O interessante, Pablo, é que você falou dos filtros. Eu não vi a versão com os filtros. Eu sei que tem, eu acho que é o com filtro azul, se eu não me engano, mas eu vi o em preto e branco mesmo. As duas versões são lindas, né? Mas a versão colorizada, ela tem, acho que são 2 filtros, um azul e um mais, eu não sei se é sépia ou é mais amarelado que ela utiliza. Mas são 2 filtros. Mas é um filme lindíssimo, lindíssimo. E nesse mesmo ano também, foi também um ano muito bom, né? 1912 para Alice, né? Ela faz também o Auge, né? Que a Vivi falou, Auge, o Mineiro, né? Que é um filme bem interessante, porque ele é considerado o primeiro personagem, eu não diria gay, mas o primeiro personagem afeminado, né? Do cinema, né? É isso que eu ia dizer, né? Porque eu até vi um texto longo, bem extenso no Letterboxd sobre esse filme e contestando, né? Que ele seria o primeiro filme com um personagem gay, né, homossexual num filme, né? Porque eu acho que afeminado talvez seja a palavra mais adequada mesmo para retratar, né? Porque é como se aquele homem ali ele fosse considerado, fosse visto, né, pela noiva, pela sociedade, pela família dela, como um homem fraco, né? Fraco por trazer essas condições mais femininas, né? Mais afeminado. Então, eu acho equivocado, né? Atribuir vamos dizer, uma genealogia queer aí dentro desse filme aí, até porque o entendimento do que era gay, né, homossexual naquela época era diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Eu não sei se esse seria equivocado, porque eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que existe, na minha percepção, eu percebo uma certa ironia ali da Alice com esse personagem, sabe? Porque, veja, o personagem, ele tem aqueles trejeitos afeminados e por isso ele é ridicularizado dentro da comunidade dele, da sociedade, da alta sociedade ali, né? Então ele precisa ir para o oeste, para o Velho Oeste, né? Que é o símbolo da macheza, né, americana, né? Ele precisa ir para lá, inclusive o filme diz para ele que ele vai para lá para aprender a ser homem, né? E coloca ele lá sobre os cuidados daquele do Big Jim, né? E até que ponto ele não é uma pessoa, um cara gay, ou essa coisa dele aprender a ser machão é justamente para ser aceito no seu meio social, né? Até porque eu acho que tem também a forma como está ali a relação, que é estabelecida a relação dele com o Big Jim ali, eu acho bem interessante ali, acho que percebo uma certa tensão, posso estar enganado, mas eu acho bem interessante, e ela ainda insere o tema do alcoolismo ali também, né? Então, acho um filme que abre possibilidades de interpretação. Quando tu fala em tensão, tu tá falando da tensão sexual entre ele e o Billy? Sim. Ah, eu notei isso aí também, viu? Notei. Pensando nessa perspectiva, eu concordo contigo. Plot foi em homenagem aos bissexuais. Pronto, resolveu a questão. Resolveu a questão, Stephanie. Alguém, Gans, quer falar? Não, acho que eu tô contigo aí, tô contigo. Eu achei que foi quase explícito. Assim, até as roupas que ele usa, né, são roupas, parece de cavalaria, mais femininas, né, tem uma luva e tal, de outra cor, que não é da roupa dele, então acho que achei quase escrachado, assim. A Alice conseguiu fazer um tom assim, quase, tá? Mas acho que passa essa ideia que você falou aí, concordo contigo, Pablo. E ela tinha essa coisa, né, de trazer temas delicados, né, porque além dessa questão do personagem principal, tem o tema do alcoolismo, né, essa questão
do Tolo e Seu Dinheiro, né, com o elenco negro. Então ela não tinha receio de estar ousando nesses aspectos, né? Nesse mesmo ano ela faz também o Fazendo um Cidadão Americano, né? Que é um filme sobre violência doméstica também, né? Você tem ali um marido abusivo, né? Que espanca a mulher, né? Só que aqui já tem uma questão política também interessante, né? Porque é um marido que vem, se não me engano, ele vem da União Soviética, né? Eu deixei para te perguntar. Ainda era Rússia. Era na ainda. Rússia? Não, Rússia é depois, Léo. União Soviética, não? Ah, sim, não. Rússia é dos czares, sim. Mas, Pablo, nessa época não existia nenhum tipo de conflito com os Estados Unidos. Ou tinha? Você que é um querido União. Não, existia uma divergência de ideologias, né? Mas um conflito declarado ainda não se tinha, né? Mas eu acho interessante o fato desse personagem ser de outra nacionalidade, né? E aí até o título do filme, né? É Fazendo um Cidadão Americano, né? Então, para você ser um cidadão americano, né? Os americanos não são assim, os americanos não batem mulher, né? Acho interessante essa coisa bem patriota e xenófoba também. Eu considero o pior filme da Alice, esse aí, viu? Esse não dá para passar pano, não, gente. Ó, não desce. Não é que ele é ruim, mas a ideologia dele impede que ele seja bom. Pesou um pouco. Pesou na xenofobia aqui. Apesar de que eu botei 3 estrelas. Mas é por causa que é Alice. Não, mas é justo. Como a Stephanie disse, ele não é ruim, né? Mas ele se torna um pouco ruim de se degustar, né? No 1912 ainda tem um interessante, cara, que é as duas pequenas patrulheiras, acho que é bem interessante. Bem girl power, assim, bem feminino mesmo, porque troca homens por mulheres, né? A mesma coisa, elas resolvem o crime, né? Salvam o dia, né? Então, Isso. 1912, isso daí, bem interessante. As duas pequenas patrulheiras. Em 1912 tem os filmes interessantes, né? Tem as patrulheiras, tem o Cão do Detetive, né? Tem o Cão do Detetive também. O Cão do Detetive também, né? Tem até uma pegada meio Sherlock Holmes, né? Tem, e Quebra da Quarta Parede, que o Léo falou que tem outro filme, já teve outro filme dela, tem no Cão do Detetive também, tem a Quebra da Quarta Parede. Isso. E aí tem, em 1913, tem Uma Casa Dividida, que é de um casal que, por conta de um engano lá, eles acabam achando que um traiu o outro e decidem se divorciar, mas continuar vivendo na mesma casa, né? Então é uma comédia romântica interessante, né, da Alice, achei bem legal. Todos esses filmes que a gente está falando aqui, gente, estão disponíveis no YouTube, né? YouTube, Viemon, né, Dailymotion, né? Então tá de fácil acesso aí, né, na internet para quem quiser, tá? E um que eu esqueci de falar, né, um também de 1906, que eu acho que eu gosto muito, que é o Nas Barricadas, né? O Jovem das Barricadas, né? Que é um filme da Alice ali sobre que se passa durante uma revolução, né? Um filme, é praticamente um filme de guerra, né? Um mini filme de guerra ali da Alice, né? A gente tem um grupo de pessoas ali, né, se levantando uma barricada contra a polícia no meio da rua, né? Tem tiros para todo lado, enquanto um jovem, né, tenta ir pegar leite para sua mãe. Acho um filme bem legal e bem feito, né, da Alice. Este é sensacional. Também gosto bastante. A gente pode encontrar referência em outros filmes dele, né? Em alguns filmes de guerra mesmo. Essa parte do fuzilamento no final, da mãe aparecer para intervir pelo filho. Então, acho que é bem interessante essa narrativa da Alice. Tem um outro também de 1906 que a gente vai lembrando aqui, é muita coisa. Uma fêmea colante
da mulher que leva a empregada no correio para lamber os selos para ela. Passa cola é a língua dela como se fosse uma cola. E aí o cara vai roubar o beijo dela, o bigodudo lá, fica grudado, e quando tiram, ela tá com o bigode do cara. É interessante esse filme, a temática dele, né? Porque a mulher tá ali como uma serva, né? Porque ela passa bom tempo só colando as cartas, quer dizer, o selo, né, nas cartas, e também a figura machista aí, né, do cara querer se aproveitar dela, né, de atacá-la, porque ela ali tá no papel também como se fosse uma empregada, né, então ali, acho que ali se puxa um pouquinho essa temática. Porque ele não atacou outra pessoa, ele sentiu atração por aquela mulher que estava ali numa situação de vulnerabilidade, né? E ela fez alguns filmes de viagem também, né? Quando ela foi para a Espanha, ela fez 2 filmes, né? Que é o Tango, e o outro é Le Bolero, mostrando essas danças da Espanha. Ela mostrou o dirigível também, né? Tem o dirigível, acho que foi a primeira filmagem de dirigível, né? De 1907 também. Isso. Bem legal. A viagem dela para a Espanha, né? Que ela faz voltando, né? De trás para frente. Mostrando a Avenida da Ópera, né? Ela fez de tudo. Acho aquilo sensacional, viu? Esse filme aí que a Vivi comentou é sensacional. Sim. O da Ópera é foda. Acho que coisa incrível, viu? Tem o Colchão Bêbado também, que é bem legal. O bêbado cai na ponte, cai na escada, cai no buraco, cai na janela, tem um monte de lugar. Muito engraçado, muito engraçado. Cai na porrada no final, muito engraçado. Tem uns pequenininhos, assim, tem um de uma máquina que bota os gatos dentro e sai chapéu, né? E tem um outro, que eu não me lembro agora de quando que o cara tá tentando tirar a roupa para ir tomar banho, e não consegue. E cada vez que ele tira a roupa, aparece outra nele. Esse é um clássico. Esse é muito bom. Esqueceu de falar da Ilha dos Sonhos, The Ocean Wave. Sim, The Ocean Wave, a Ilha do Som. Obra-prima, que isso. Pra mim é o melhor dela. Pra mim é um... Sério? Top, isso. Olha aí. Mas esse é bom, e já é muito mais bem elaborado, né? Sim. O que é registrado como sendo o último filme dela, que, se não me engano, é o Vampiro, né? E o interessante é que ele teve uma parte bem danificada, né? Tanto é que no começo, dependendo de qual versão você está vendo, avisam que, na verdade, a gente está vendo um pedaço da obra que conseguiu ser salva. Isso. Porque ela fez filme, se não me engano, até 1919, né? 20, acho que 20. 20? Ela dirigiu o último filme dela em 1920 e quase morreu durante a produção. Foi devido à gripe. Ela tava gripada. Espanhola, né? Deve ter sido 1920, coitada, sobreviveu. Pode ser. Eu pensei nisso, Stephanie. Verdade. Ela viveu até os anos 60, né? Isso. Que foi quando ela começou quando ela foi redescoberta, né? Um pouco, né? Porque até hoje ainda tem, dentro do meio cinéfilo, muita gente ainda não conhece a Alice, né? Felizmente. É interessante falar um pouco da pós-produção dela, né? De filmes, né? Que ela é de falência, né? O Blaché, né? Que era o marido, se envolve com outra pessoa lá, né? Em Hollywood, abandona ela, né? Uhum. Mas aí vem desde a mudança, né? De Hollywood, né? Período pós-crise, e mudança dos estúdios para outra cidade, o incêndio também no estúdio, então vários fatores. Quando o Wall Street, né? Tempos mais simples antes do Wall Street. Foi tanta coisa na vida da Alice, tanta coisa de uma vez, a doença,
o marido abandonar, a falência do estúdio, Hollywood também mudando, né, incorporando mais pessoas do sexo masculino para direções, né, e excluindo, deixando de lado, dando de lado as mulheres. Então, se eu não me engano, o marido ele não simplesmente deixou ela, né? Ele tinha uma amante que eu posso estar equivocada, mas foi uma mulher que meio que ela ajudou a começar a carreira na direção, não foi isso? Ele deixou ela para ficar com outra atriz. E Hollywood, quando se consolidou naquela época, né, Hollywood, digamos assim, levou a indústria de cinema para a costa oeste dos Estados Unidos, né? A Alice ficava, a sua produtora era na costa leste. E essa ida, né, da indústria para a costa oeste acabou afetando também, né, na produção que era feita na costa leste, onde ela estava. Mas o interessante é que ela chegou a trabalhar em outros estúdios, né? Ela só não se fixou, né? Ela meio que decidiu deixar o cinema antes do cinema deixar ela de lado, porque eu acho que seria bem provável de acontecer ou não, né? Uma hipótese. Mas ela ainda tentou retomar a carreira nos Estados Unidos em 1927, mas não teve sucesso. Não sei porquê, mas ela tentou ainda. Ela foi morar com a filha em 64, nos Estados Unidos, e morreu em 68, aos 94 anos. Estava morando no asilo. E ao menos nessa fase, né, da velhice dela, ela era muito lúcida, né? Tanto é que ela deu várias entrevistas, né? Tentando resgatar esse legado dela para o cinema, né? Clamando para que as pessoas que tivessem filmes dela, né, soubessem o paradeiro, mostrasse, porque não vou lembrar quem ela deu entrevista agora, mas uma delas, ela disse que ela só conhecia 2 filmes dela, 2 filmes sobrevividos. Esse trabalho de resgate que foi feito, né, que chegar aos 98, que o Gus citou, você vê a diferença que fez, né? E a importância, né, de ter uma base mínima, né? Aí é nessas horas que a gente vê a importância de instituições como a Cinemateca Brasileira, o Congresso norte-americano, né, que é uma das instituições que tem, vou dizer assim, está na vanguarda dessa preservação desse patrimônio da humanidade, né, esse patrimônio cultural, né, que foi o Congresso norte-americano que tinha as 2 únicas cópias de filmes dela na época que ela ainda estava viva. Então é muito importante esse trabalho dessas instituições e a gente tem que louvar isso, porque senão a gente sequer hoje estaria falando aqui da Alice hoje. Mas esse trabalho de preservação é fundamental, porque isso é preservação da cultura, e a cultura, a arte, ela é a história também, ela é parte da história de um povo, né? Então é fundamental, né? Fundamental trabalhos como a Fundação do Scorsese, né, que vem fazendo, a própria Cinemateca aqui no país, né? Por isso a importância do investimento nessas instituições, né? E não acontecer como a gente teve aqui, né? Um desinvestimento, né, horrível na Cinemateca, que acabou contribuindo, né, para aquela tragédia, né, que houve de um incêndio que fez com que diversas obras do nosso cinema se perdessem de vez. Então é muito triste isso, né? Qualquer sociedade que se preze tem que preservar a sua cultura, né? a indicação, né, do documentário, né, sobre a Alice. Sim, sim. E da frase, né, principal, né, seja natural. E ela tanto pregava, como ela também foi pioneira nisso, né, da perspectiva de que para atuar precisava ser o mais natural possível, né, o personagem, para dar mais veracidade, né, e quanto até hoje isso é incorporado nas atuações, no cinema, em novelas e na arte em geral. E a Alice foi pioneira nisso, né, dessa interpretação menos teatralizada, né, mais naturalizada. O Méliès, ele encerrou a carreira fazendo filme que ainda os personagens pareciam uns bonequinhos ainda no palco. E assim, só para deixar claro, não tenho nada com teatro. Estou amando descobrir o teatro atualmente, amando, né, quero deixar claro, mas a própria especificidade
da mise-en-scène dessas duas manifestações artísticas, né? Então era preciso que o cinema desse esse pulo, né? E adotasse uma maneira específica dessa representação imagética, dessa representação da atuação, sabe? E a Alice foi essa pioneira que propiciou isso aí, né? Eu não tenho dúvida alguma disso. Então vamos atualizar aqui. Alice 3, Méliès 0. Pronto. Falamos sobre mais um grande nome do cinema, desta vez neste serviço de utilidade pública que foi este podcast, né? Resgatando aí a memória, né? A trajetória, né? E a obra desta grande cineasta, Alice Guy Blaché, um dos nomes mais importantes da sétima arte. Foi um prazer imenso, né? Falar sobre essa mulher hoje. E vamos agora para as nossas considerações finais. Por favor, quem começa? Pode ser eu. Se o Felipe estivesse aqui, o Felipe já estava falando. Abraço, Felipe. Saudades. Até o próximo episódio, Felipe. Sim, gente, queria agradecer a quem esteve aqui, até aqui agora, né? Ouvindo a gente e conhecendo um pouco mais sobre o fabuloso mundo da Alice o fabuloso, desculpa, Alice no País da Maravilha. Não, a gente que está no País da Maravilha com a Alice, né? Porque a Alice Guy Blaché foi e ainda continua sendo, e vai continuar sendo por muito, muito tempo uma das, se não a maior cineasta que já apareceu, né, nesse planeta. Então, queria agradecer quem está ouvindo a gente até agora, dizer que continuem ouvindo a gente. E quando for ouvir a gente, marca o Pablo, né, com o Cinema em Movimento, marca lá no Instagram que tá ouvindo o episódio, que gostou, ou alguma coisa, sugestão para o próximo episódio. É isso, um abraço a todos e até o próximo. Eu vou então aproveitar e também me despedir, gente. Eu agradeço a presença de vocês aí como ouvinte, nesse episódio, que eu espero que seja uma porta de entrada, tanto para quem conhece a Alice ou para quem não conhece, para assistir os filmes, né? Independente de quem quer estudar cinema, de quem tem curiosidade com o primeiro cinema e quer saber a origem da história do cinema e tal, assistam a Alice, comecem por ela, sabe? Eu acho que esse episódio é para convencer vocês de fazerem isso. Mais do que falar da Alice, é convencer. É o trabalho de convencimento. Eu espero que isso tenha sido feito. Foi um prazer grandioso estar entre vocês essa noite falando sobre para mim, a primeira gênia do cinema, da história do cinema. E esse resgate muito importante aí do podcast está fazendo por isso, sobre ela, né? Sobre os filmes, falamos dos filmes, falamos da história. E a mesma coisa que a Steph aí, eu assino embaixo. Ela tem que ter uma porta de entrada para redescobrir não só a Alice, como as várias outras pioneiras, né? Do cinema, como vou citar algumas, né? A Lois Weber, Zora Hurston, a Ida Mae Park, a Mabel Normand, a Cleo Madison, a Angela Murray e algumas outras que também, sei lá, no futuro a gente pode fazer um podcast juntando elas ou cada uma, porque a Lois Weber, por exemplo, tem uma filmografia muito boa também. E é isso, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, e só tenho a agradecer por esse episódio, ficou lindo.
Com certeza, no futuro estarão todas aqui. Vamos dar um episódio, se possível, para cada uma. Se o céu realmente existir, gente, eu quero dizer que nesta hora a Alice Guy Blaché, ou Alice Guy, que eu prefiro chamar até para não trazer o nefasto nome do esposo dela, né, que a abandonou, a Alice Guy, ela tá muito feliz no céu, olhando pra gente, olhando para você que está nos ouvindo agora, e por esse reconhecimento, sabe? Por ver que, passados 150 anos após o nascimento dela, um grupo de pessoas jovens, né, na faixa dos seus 30 e poucos anos, está reunido para rememorar essa obra dela que não apenas foi marcante para o cinema, para a história do cinema e necessitava ser resgatada, mas também de reconhecimento da centralidade, né, que os filmes dela tiveram para a própria construção da linguagem cinematográfica, né, e reconstruções e vida e mortes do cinema, né, que ela proporcionou ao longo da história, ao longo do tempo que ela dirigiu, né. Então, assim, que os nossos apelos aqui, que nossos anseios se concretizem e você mergulhe no filme dela. São filmes curtinhos, na sua maioria, então, gostosíssimos, né. Não vou ser hipócrita que dizer que são os melhores filmes que eu já assisti na minha vida, né, mas do ponto de vista contextual, que eu gosto de contextualizar, são filmes que não devem nada aos melhores filmes que, assim, 2001, Odisseia no Espaço, não deve nada a um filme do Spielberg, do Scorsese, sabe? O contexto da época eram obras-primas em sua maioria. Então, prestigiem a Alice e vamos levar as obras das mulheres, né? Fazer esse resgate histórico, pois elas merecem e foram tão centrais quanto os homens, né? Para o desenvolvimento do cinema enquanto arte. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Pois é, da minha parte, como eu já disse, estou muito orgulhoso desse episódio, né? Uma das características do nosso podcast é justamente essa de resgatar, né, o cinema, né, trazer esses resgates importantes, trazer para as novas gerações, né, os clássicos, né, o cinema que às vezes pouca gente fala. Enquanto a gente puder fazer isso, a gente vai estar fazendo, né, sempre, né, tentando fazer justiça histórica com o nosso trabalho. E foi lindo, acho que foi um grande episódio, né, vocês são foda, e a Alice merece, né, toda essa nossa homenagem, né, e corra atrás, você que está nos ouvindo, vá atrás, como o pessoal já falou, os filmes estão aí acessíveis, disponíveis, então não deixe de ver, né, conheça, né, essa que foi uma mulher importantíssima para o que a gente tem hoje, né, sobre o cinema, para o que a gente entende hoje sobre cinema, né? Então, a Alice era foda. E é isso, gente. Continue acompanhando o podcast Cinema em Movimento, quinzenalmente nas principais plataformas de áudio, né? Então, continue com a gente e obrigado pelo prestígio. Até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Valeu! Médite-moi donc, Rosine, ma belle voisine, est-ce vrai ce qu'on dit sans façon dans toute la maison? On prétend que vous êtes ma chère très hospitalière, que le voisin d'en bas sûrement serait votre amant. Mais non, répond Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête, c'est vilain propos. Ce n'est pas pour amant, c'est faux, vous le jure sur ma tête. Le voisin d'en bas, car c'est celui qui habite en haut. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, pourquoi toujours me refuser un petit baiser? Ne soyez pas incrédule, j'ai mon cœur qui brûle. Ne pouvez-vous pas un peu éteindre son feu? Mais oui, répond Rosinette d'un petit honnête, connais une recette qui vous guérira. Si vous l'avez si chaud que ça perd l'hypopète. Vous n'avez qu'à le mettre dans l'eau, ça le rafraîchira.